Olá a todos, chamo a todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Igreja Luterana de Interlagos. Você é meu convidado, minha convidada, para darmos prosseguimento em mais um episódio da série Questões Apologéticas. Sinta-se à vontade de comentar, de fazer questionamentos e também de discordar. Estamos aqui para debater, para conversar a respeito de todos os temas propostos. Hoje o tema será o seguinte: a Bíblia apoia o comunismo ou o capitalismo? Venha conosco e que este vídeo possa ser edificante para a sua fé e que possa fornecer a você subsídios para que você possa responder a questionamentos acerca de sua fé, isso que é apologética. Podermos defender os nossos posicionamentos com vistas a levar o amor e Cristo Jesus àqueles que ainda não têm. Muito bem, iniciamos este vídeo com a introdução. Então, na introdução, nós queremos explicar em rápidas pinceladas o que é o capitalismo e o socialismo. Depois traremos argumentos que a Bíblia defende o capitalismo, contra-argumentos, argumentos que a Bíblia defende o comunismo, contra-argumentos e qual sistema a Bíblia defende para finalizarmos. Vamos juntos? Capitalismo e socialismo. Capitalismo tem, dentre outras características, as principais elencadas aqui neste slide fornecido pelo Brasil Escola, diz assim: propriedade privada dos meios de produção, ou seja, as casas, os carros, aliás, melhor dizendo, propriedade privada dos meios de produção tratam exatamente daqueles que são os proprietários de fábricas, né? Dos meios de fato produzirem aquilo que vai ser consumido, né? Claro, casas e carros também podem entrar se isso tiver a ver com a produção. Obtenção de lucro e acumulação de riquezas, né? Claro, o objetivo de uma empresa sempre será gerar lucro. Divisão da sociedade em classes, então vai ter classes baixas, classes médias e classes altas. Trabalho assalariado, então alguém vai fornecer o seu trabalho em troca de salário. Economia de mercado pautada pelas leis da demanda e da procura. Então, se você se lembrar aí das aulas da escola, certamente você resgatará na memória que a oferta da lei e da procura é quanto mais oferta, né, normalmente o preço será mais baixo. Quanto menos oferta de um produto, o preço será mais alto, certo? Estou trazendo aqui de uma forma bem simplificada. É claro que o capitalismo é muito mais do que isso. Socialismo. Socialização da produção de riqueza. Então, tudo aquilo que é produzido não vai apenas para uma única pessoa, mas para mais pessoas. Controle dos meios de produção pelos trabalhadores. Então, os trabalhadores, em tese, eles teriam o controle de tudo aquilo que seria necessário para produzir um bem. Combate às desigualdades. Claro que isso tudo aqui é na teoria, né? Tanto o capitalismo quanto o socialismo, nós sabemos que na prática muitas vezes as coisas não funcionam como na teoria. Abolição da propriedade privada. Então, se o capitalismo vai defender a propriedade privada, o comunismo ou o socialismo, né, como queiram, vai no extremo oposto disso. Tomada do poder pela via revolucionária. Então, se um país não é socialista, não é comunista, vai ser necessário a implementação de uma revolução. Abolição das classes sociais, então não teria mais classes sociais em classes baixas, médias e altas, apenas uma única classe. E centralização do poder no Estado. O Estado seria o detentor de todo o poder. Certo? Isso aqui é o resumo de uma forma bem simplificada. Claro que vocês viram que no nosso título eu falo em comunismo. De repente você pode estar aí se perguntando por que aqui nesse quadro está o socialismo. Foi o que eu encontrei
e nós muitas vezes vamos compreender aqui no estudo proposto o comunismo como o socialismo como sinônimos, né? Nós não vamos tratá-los de uma forma diferenciada, certo? Argumentos que defendem que a Bíblia apoia o comunismo. Vocês vão ver que tudo aquilo que eu trazer hoje vai ser com base em leituras da própria palavra, né? Então, quem acha que a Bíblia defende o capitalismo vai encontrar 4 textos, dentre outros, né? Poderiam ser citados, esses aqui talvez os principais, que dizem o seguinte, lá em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4, vai dizer: quem não quer trabalhar, que não coma. Então, o trabalhador é digno do seu salário, vai ter um outro versículo falando disso, claro que num outro contexto. Mas, nesse texto aqui, claro, os cristãos não estavam querendo trabalhar lá na cidade de Tessalônica porque eles estavam aguardando o retorno de Cristo. E Paulo vai ser bem enérgico com eles, dizendo que quem não trabalhar não pode comer. Portanto, é necessário trabalhar, né? Vender sua capacidade laboral em troca de comida, em troca de salário, óbvio. Zacarias 11:12 vai dizer o seguinte: se estiverem satisfeitos, paguem meu salário, se não, não paguem. Isso aqui é um contexto um pouco diferenciado, que deveria ser analisado com maior atenção, né? O profeta está lá dizendo a respeito do seu trabalho e ele está fazendo um uso de uma linguagem um tanto quanto não literal, mas o que fica para muitos aqui é que o salário ele deve ser conquistado. Provérbios 13, versículo 4 vai dizer que por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Então, Provérbios é um livro que vai combater bastante a preguiça, né? Vai ter um outro texto que vai dizer, né, para o preguiçoso, vai ter com a formiga, preguiçoso, vai falar com a formiga, porque a formiga trabalha, né? Gênesis 1, 28 vai dizer: e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Aqui nós temos uma citação no texto conhecido de Gênesis 1, e nesse texto de Gênesis 1 nós teremos uma indicação de Deus concedendo aos seres humanos a possibilidade deles administrarem o mundo, né? E essa administração muitas vezes vai ser vista por algumas pessoas como o ser humano ter o controle sobre tudo que existe aqui, especialmente para transformar isso em lucro, em meios de produção, certo? Contra-argumentos a respeito desses textos, como defendendo que a Bíblia defende o capitalismo. Nós não podemos pegar poucos versículos e formar uma doutrina. Claro que existem esses versículos que vão um pouco na direção do capitalismo, mas existem outros versículos que vão numa direção oposta, e logo mais nós veremos eles. Precisamos levar em consideração o princípio: a Bíblia interpreta-se a si mesma. Ou seja, se existem versículos que vão na contramão desses versículos, nós não podemos ficar apenas com esses versículos. Precisamos analisar os outros versículos. 1 Timóteo 6,10 vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, é um versículo que vai apontar que precisamos ter cautela. Então, há muitos outros versículos na Bíblia que irão contrapor as seguintes ideias defendidas pelo capitalismo: acumulação de riquezas. Então, vai ter versículos que vão contradizer essa ideia. Divisão da sociedade em classes, porque a Bíblia vai apontar que para Deus e diante de Deus não existem diferenças, as pessoas elas estão no mesmo patamar. Busca única e exclusivamente pelo lucro, né? Isso a Bíblia vai combater. Por isso que vai dizer: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Certo? Então, diante de tudo isso que você falou, pastor, eu posso pensar então que a Bíblia defende o socialismo ou o comunismo. Será? Vamos ver alguns textos. Levítico 25, 35 a 37 vai dizer: se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta dele.
Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Então aqui é um texto que fala que que os israelitas deveriam ajudar alguém que não tivesse como se sustentar, um dos seus patrícios, um outro israelita. Assim como eles deveriam ajudar os estrangeiros. Isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Temos o conhecido texto de Atos, Atos 2 e também Atos 4, 34 a 37, que diz assim: Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Ou seja, havia um compartilhamento de propriedades e assim todos não passavam necessidade. Aqui, para muitos, é o principal texto para defender que a Bíblia ela é comunista, socialista. Temos o texto também do jovem rico, quando um jovem rico vai até Jesus e diz como que ele poderia herdar o reino dos céus, lá em Mateus 19. E Jesus vai dizer o que ele pensa a respeito disso. Ele vai dizer que é pelo meio do cumprimento da lei, dos 10 mandamentos, e ele vai dizer para Jesus que cumpre os 10 mandamentos. E aí Jesus vai dizer para ele que só uma coisa faltava: vender tudo aquilo que ele tinha. E ele saiu do encontro bem triste. E assim acaba, de uma forma bem melancólica, aquele encontro entre o jovem rico e Jesus. E nós compreendemos que o jovem rico ele saiu triste porque, no mínimo, ele não queria vender o que ele tinha para dar aos outros. Ou ele que pensava que já tinha salvação, começou a temer se tinha mesmo. E assim nós percebemos que esses textos, de certa forma, indicam uma preocupação social com o outro, que, de certa forma, para muitos, poderia ser utilizado para dizer que a Bíblia defende o comunismo ou o socialismo. Contra-argumentos. A Bíblia fala que o problema em si não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, certo? Então a Bíblia, de certa forma, ela não está condenando completamente o capitalismo, ela está condenando o amor ao dinheiro. Claro, alguém poderia argumentar, mas no capitalismo incentiva isso, o amor ao dinheiro, é verdade. Mas não está dizendo de uma forma tão expressa assim na Bíblia que o dinheiro é mal, está dizendo que o amor ao dinheiro é mal. A divisão de propriedades não era uma imposição, mas uma possibilidade lá em Atos. E precisamos observar a história de Ananias e Safira, lá presente em Atos 5. Que esse casal, eles prometem vender as propriedades que eles tinham para doar para a igreja. Só que eles vendem por um preço e falam que foi por outro, porque eles queriam ficar com uma parte. E assim eles mentiram. E o problema com a morte deles é observado que eles pecaram, e pecaram gravemente, mas não porque eles deixaram de doar suas propriedades, mas porque eles mentiram. E não havia essa imposição, eles não eram obrigados a doar suas propriedades para a igreja. Era apenas se alguém se sentisse bem em fazer isso. A história do jovem rico, ela não se estende a todas as pessoas no que se refere à parte vá, venda tudo o que tem. Não é uma doutrina única e universal dizer que todo cristão tem que sair por aí vendendo tudo o que tem e ficar sem nada, né? Foi naquele caso específico que Jesus sabia que o problema que o jovem tinha era o apego às coisas materiais. A Bíblia não abole a propriedade privada, não defende a tomada de poder pela via revolucionária e tampouco a centralização do poder pelo Estado. Então nós temos que ter muito cuidado em dizer que a Bíblia ela defende o comunismo, o socialismo, porque na verdade ela não está defendendo tudo aquilo que o socialismo e o comunismo defendem. Ah, mas se a Bíblia então não defende o capitalismo, não defende o socialismo e o comunismo, qual sistema a Bíblia defende? A Bíblia defende não termos nem muito e nem pouco. Lá em Provérbios 30, versículos 7 e 8, diz assim: Eu te peço a Deus que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. No outro momento nós vamos observar, Por que não ser nem rico e nem pobre? Porque se nós formos ricos,
teremos grande probabilidade de nos esquecermos de Deus e focarmos apenas naquilo que nós temos, pensando que é tudo por mérito nosso e por esforço nosso. Se ficarmos pobres, podemos acabar amaldiçoando a Deus e reclamando demais da vida. Com base na Bíblia, não podemos defender nem capitalismo e nem socialismo, pois ambos os sistemas são falhos, são humanos, são imperfeitos. Eu sei que foi bem rápido hoje, mas era exatamente para ser bem objetivo e bem rápido. Fique então aí à vontade de você curtir, comentar, compartilhar, concordar, discordar e continue seguindo o nosso canal, ative o sininho de notificações, que nós possamos continuar nesse contato que é sempre oportuno para desvendarmos mais temas pertinentes, que julgamos pertinentes. E se você tiver algum tema como sugestão, deixe aí também nos comentários, ok? Fique na paz do Senhor, até o nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir.